Olá, minha turma 33, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje a prof veio aqui para nossa aula de História. A aula de hoje está lá na página 24 a 27 do seu livro e vamos utilizar ainda o caderno de atividades da página 9. O conteúdo de hoje é uma continuação da unidade 2 que nós começamos lá na aula passada. E lá nós vimos o motivo que as pessoas moravam na cidade, o que elas faziam e conhecemos ainda alguns exemplos de cidades de diferentes partes do mundo. Lembra? Nós vimos uma cidade aqui em Pernambuco, aqui no Brasil. Nós conhecemos uma cidade da Colômbia. Nós conhecemos uma cidade do Japão, lá do outro lado do mundo. Lembram disso? Uma cidade da Europa também, né? Então hoje nós vamos conhecer os moradores dessa cidade. Acompanha lá com a prof. Quem são as pessoas que vivem na mesma cidade que você? Será que todas elas nasceram nessa cidade? Eu acho que não. Aqui no nosso estado, nós temos uma grande miscigenação de pessoas que compõem hoje a nossa população. Olha só, vou dar um exemplo. Blumenau, lembra da cidade de Blumenau que nós já vimos sobre a arquitetura de lá? Lá em Blumenau, essa cidade recebeu pessoas que vieram lá da Europa, os alemães. E por toda a cidade é possível ver essa cultura viva lá. Na comida, na arquitetura, no modo de vida. E aqui no nosso estado nós recebemos diferentes povos, italianos, aqui na nossa região, os açorianos, né? E nós podemos observar aqui na nossa cidade, ali no Centro Histórico de São José, a arquitetura açoriana, que é traço dessa cultura. E nós somos frutos dessa miscigenação. Olha que legal. Acompanhe ali com a prof. Nas cidades brasileiras, vivem pessoas de diferentes idades. Crianças, jovens, adultos e idosos. Vivem também pessoas com diferentes aparências ou sotaques e estrangeiros que vieram morar no Brasil. Ali nessa região de Blumenau, Joinville, Jaraguá do Sul, Pomerode, é possível observar o sotaque alemão ainda naquele povo. E nós aqui falamos muito manezinhos, certo? Cada pessoa contribui com a sua história de vida, seu conhecimento, suas habilidades para que a cidade seja um lugar de convivência, troca de experiências e de respeito entre todos. A população brasileira é formada por mais de 200 milhões de pessoas. Lembra que a prof passou para vocês na aula passada a quantidade de pessoas no nosso mundo todo? Olha quanta gente mora no Brasil. Essa população pode ser distribuída por faixa de idade, como mostra o gráfico. Nesse momento, nós vamos aprender a fazer uma leitura dos dados que apresentam no gráfico. Olha só. Ali foi distribuído 120 milhões de pessoas entre a faixa de idade. Então, olha ali, nós temos dos 0 aos 9 anos quase 30 milhões de pessoas. Dos 10 aos 19, passando um pouquinho das 30 milhões de pessoas. Do 20 aos 59, quase toda a população, quase 110 mais ou menos milhões de pessoas. E dos 60 ou mais, uma população pequena, menor ainda do que a de crianças. Fica ali entre uns 20 milhões de pessoas, né? Então, continuando. Questão número 1. E essa questão é a respeito do gráfico que nós acabamos de conversar. Observe o gráfico da página anterior com atenção e responda as questões a seguir. Letra A. Em qual faixa de idade você se situa nesse gráfico? Vai voltar lá no gráfico, olhar ali mais ou menos e responder a questão. Letra B. Que quantidade de pessoas essa faixa de idade representa? Também você vai tirar essa informação lá do gráfico. Somando a primeira e a segunda faixa de idade, podemos dizer que elas representam um maior segmento da população? Você vai responder, mas a prof quer agora que você explique a sua resposta, tá bom? Vamos continuar então. Vamos falar sobre lixo, um dos grandes problemas das cidades.
Lixo, um problema de todos. Acompanhe a leitura com a prof. Diariamente, moradores das cidades brasileiras produzem grande quantidade de lixo. Em média, cada brasileiro produz 380 quilogramas por ano. É muita coisa. Se descartado de maneira inadequada, o lixo pode se acumular no ambiente, ocupar espaço e poluir o solo, a água e o ar, além de favorecer, é claro, a transmissão de doenças. Um dos problemas muito grandes da cidade de São Paulo são as enchentes. E essas enchentes acontecem por conta de vários problemas ambientais, né? Mas um deles é a questão do lixo. Pergunta: que tipo de atitudes podemos adotar para diminuir a quantidade de lixo descartado no dia a dia? Essa pergunta você conversa com a mamãe ou com o papai. Por quê? Vai precisar você entender como você na sua casa cuida do seu lixo. Porque como nós cuidamos do nosso lixo é que determina o nosso cuidado com o ambiente que a gente vive. Combinado? Seguindo então a leitura. Cidade também tem história. Olinda. As cidades mudam com o passar do tempo. Algumas crescem e se desenvolvem e outras diminuem em número de habitantes ou têm suas características alteradas por conta do desenvolvimento, certo? Para conhecer a história de uma cidade, podemos pesquisar documentos como jornais, fotografias, mapas e plantas antigos, as plantas dos locais, né? Não é a vegetação. Investigar construções antigas e novas, prédios e monumentos ou conversar com os moradores da região. A cidade de Olinda, em Pernambuco, é uma das mais antigas do Brasil. O povoado teve início há cerca de 480 anos, logo após os portugueses chegarem ao território que hoje forma o Brasil. Em 1537, Olinda já estava elevada à categoria de vila, ou seja, em pouco tempo ela foi muito povoada. Para defender o local de ataques externos, os portugueses ergueram um sistema de fortes em torno das praias. Lembram que a gente também tem fortes aqui na nossa região de Florianópolis? Contudo, isso não impediu que os holandeses invadissem a cidade em 1630. Em 24 de novembro de 1631, os holandeses incendiaram a cidade após retirar os materiais nobres das edificações para construir suas casas no Recife. Olinda precisou ser reconstruídas, porém, edificações do tempo dos holandeses ainda podem ser vistas na cidade. Ou seja, a invasão dos holandeses contribuiu para a construção da história dessa cidade. Continuando ali. Número 1. Observe novamente na página 26 a planta baixa da cidade de Olinda. Depois observe abaixo as fotografias de algumas importantes construções. Olha ali, a prof vai ler a legenda. Igreja Nossa Senhora do Amparo, construída em 1613 e parcialmente destruída pelo incêndio na cidade. Foi reedificada em 1644. Essa fotografia é de 2017. A prof está lendo nessa ordem, daqui para cá. O mosteiro de São Bento, construído a partir de 1586, foi destruído pelos holandeses. Sua reconstrução foi iniciada em 1654 e concluída em 1759. Essa fotografia é de 2015, ou seja, ela foi reconstruída há muito tempo atrás e ela vive nos dias atuais. É aquilo que a gente já falou também, as construções do passado que compõem a história do nosso país que vivem atualmente. Continuando ali, ó, o Forte de São Francisco, localizado na praia de São Francisco, foi erguido pelos portugueses no final de 1629 para proteger Olinda. O forte foi ampliado pelos holandeses e reconstruído após o incêndio de Olinda. Fotografia de 2013. Continuando aqui, ó.
Colégio dos Jesuítas, antigo Colégio Real de Olinda, inaugurado em 1573 por padres jesuítas. Durante a invasão, o prédio foi utilizado como quartel-general das tropas holandesas. Atualmente funciona no local o Seminário de Olinda, fotografia de 2013. Letra A. Leia o nome das edificações e indique nos quadrinhos a localização delas na planta. Então, você vai voltar aqui na página 26 e verificar a localização. Tá vendo que tem as setinhas aqui, ó? Essas setinhas vão ajudar você a fazer essa resposta. Então, ali tem um quadrinho com Mosteiro de São Bento, Igreja Nossa Senhora do Amparo, Forte de São Francisco, Colégio dos Jesuítas. Letra B. Qual dessas edificações mudou de função? Você vai ver a planta lá na página 26 e vai dar uma olhada de novo ali na legenda das fotografias que a gente leu agora. Concluindo então a página 27, vamos para o nosso caderno de atividades da página 9. Os moradores da cidade, que é a continuação do título da nossa unidade. Pergunta número 2. Observe o gráfico e responda as questões. A prof botou mais essa questão para você exercitar essa leitura de gráficos, tá bom? Então, olha ali o que diz. A prof não vai ler esse gráfico, que a gente lê o outro. Quero que você leia e entenda os números que estão ali em cima, que equivalem a São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Salvador. Lembra que ali são dados de 2017, então mudou um pouquinho o número de habitantes, tá bom? Letra A. Qual é o município com o maior número de habitantes? Vai voltar no gráfico, seguia pelas informações numéricas e também pela imagem do gráfico, tá? Qual é o município com o maior número de habitantes? Letra B. De acordo com o gráfico, assinale a resposta correta. Qual desses municípios possui o menor número de habitantes? Brasília, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo. E letra C. Qual é o número de habitantes de Brasília e Salvador? Vai lá no gráfico, tem um númerozinho ali, você vai fazer a leitura desse gráfico e fazer a resposta, tá bom? Qualquer dúvida que você tenha, manda para a prof no WhatsApp ou no e-mail. Prontamente eu vou estar respondendo, ok? Um beijo grande e até a nossa próxima aula.